Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamado Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado, e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega na tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dias de sábado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, então nós temos aqui essa famosa profecia de Ezequiel 47. Uma profecia em que Daniel tem uma visão, de Ezequiel tem uma visão do templo, né? O templo que se volta ao Oriente. De onde veio o nosso Salvador? Oriente, né? Mesmo quando a missa era versus Deum, versus ábside, na Basílica de São Pedro, o Papa acabava celebrando sem ser versus ábside. Por quê? Porque a Basílica de São Pedro ela é voltada ao Oriente. Então, ad orientem, né? Então Jesus, aqui já é uma profecia, Cristo, né? O templo será renovado com a vinda de Cristo e as graças sairão do altar. Água é símbolo de quê? Né? O Espírito Santo, né? Que purifica, que dá vida. Então, o Espírito sairá dos altares. O que sai do templo, que tem maior riqueza, que tem mais poder? O que nós temos, que é a continuação de Cristo na terra, que é onde saem mais bênçãos e sacramentos. Então aqui nós podemos dizer que é uma profecia de um momento em que do templo sairão coisas extraordinárias de bênçãos, os sacramentos. E aí, essa água que sai do Oriente, né? Saía da parte subterrânea, estava voltado para o Oriente, corria do lado direito do templo, né? Saía pela porta que dá ao norte e fez-me dar uma volta para a porta que dá ao leste. Quando o homem saiu em direção leste, oriental, tendo uma corda para medir na mão, mediu 500. Aí foi aumentando. O que quer dizer isso? À medida que você vai tendo contato com os sacramentos, você vai aumentando o seu estado de graça. E o que poderia dizer que a água está aos pés, depois ao joelho,
até que não pode mais, você tem que nadar. O que a gente poderia usar de analogia com o mundo atual? Nós poderíamos dizer que no início da nossa conversão, nós é que queremos dominar grande parte da nossa vida. E deixamos Deus só cuidar de uma pontinha da nossa vida. À medida que você vai se entregando à graça, ela vai tomando conta de você. Até chegar um ponto que você não, o nadar, que você tem que deixar o Espírito tomar conta da sua vida. Que é o momento mais, o ápice, né? É o santo que se rende completamente à vontade do Espírito Santo. A criatura que antes era autossuficiente, se achava capaz sozinha de tocar tudo, se rende ao Criador. E o que acontece quando acontece isso? O que houve com o pecado original? Duas coisas. Desordem do quê? Das paixões. E desordem do quê? Da natureza, né? Lembra que a natureza se voltou contra nós? Ora, a partir do momento que essa água, onde essa água corre, ela ordena nossas paixões e ordena o mundo criado. E não só ordena, como faz dar vida e abundância, frutos, né? Então, é uma água que restabelece toda a harmonia da criação que foi corrompida pelo pecado original. Lembra de eu falar várias vezes que para São Tomás de Aquino, o fogo do inferno são as paixões que se voltam contra nós e a própria natureza que se volta contra nós. Então, quem vai para o inferno também vai receber o corpo. Nós vamos ter a ressurreição do corpo para o céu, e quem vai para o inferno vai ter a ressurreição do corpo para o inferno. E quem vive no inferno viverá um constante conflito. As paixões nossas, que deveriam ser orientadas para o Criador, vão se rebelar contra a pessoa eternamente. A natureza, que nós deveríamos conduzir e cuidar bem para o Criador, se rebelarão contra quem está no inferno. Isso é o fogo do inferno. Ok? E ali onde passa, nas margens, ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão. Quem está no Espírito não morre, né? As pessoas que estão no pecado são apagadas, mortas. Por mais que tente se maquiar, né? Ter muitos bens materiais, mas é uma alma morta, murcha, porque não está bebendo da fonte da água viva, que dá vida à alma. E seus frutos jamais acabarão, mas darão novos frutos, pois as águas banham as árvores que saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, que as folhas serão remédio. Nosso alimento e remédio é a Eucaristia, né? Que é o nosso maná, que está indo nesse deserto da vida. E no Evangelho, uma passagem um pouco estranha, até a igreja resolveu até tirar essa do anjo que balança as águas hoje. Tem esse trecho que foi até tirado recentemente. Mas o fato é que mostra pessoas que aguardavam. A lei não era capaz de curar completamente, né? A lei ela é um pouco fria. Então tinha aqui um homem que tinha 38 anos que não conseguia sair. Essa nossa rigidez, incapacidade de nos mover, que Cristo vem e nos dá de volta a força, o vigor, para nós cumprirmos nossa tarefa, né? Todo ser humano tem uma tarefa a cumprir. Todo ser humano tem uma tarefa a cumprir. Qual é? Configurar-se a Cristo. Ou seja, ser uma pessoa virtuosa, lutar, ser violento contra as paixões desordenadas e ordenar as paixões para ser virtuoso, livre
E essa virtude servir para amar. Primeiro receber o amor de Deus, porque nós não sabemos nem amar direito. Primeiro você recebe na oração, né? E depois amar a Deus com o amor que Ele nos dá e ao próximo com o amor que Ele nos dá. Isso é uma tarefa contínua, árdua. Quem não luta, recua, porque as paixões continuam. Então, não tem banho-maria na vida espiritual. Ou você reza, ou você busca, ou você vai recuar. Você vai piorar, você vai ser viciado em alguma coisa. Sempre tem um vício por trás. A pessoa que não vai na igreja, ela se apega a algo, seja ao dinheiro, seja ao poder, seja ao cargo, seja ao trabalho. Tem aquele chamado workaholic, não tem? Que trabalha. Só quer trabalhar. Você manda parar, ele não dá conta. Porque a pessoa que não consegue colocar sua vida em Cristo, algum tipo de dependência, escravidão, vício tem. Ou é adultério, é sexo, ou é pornografia, ou é comida, ou é alguma coisa. Jogo, bebida. A pessoa não dá conta de viver livremente. Quem nos dá liberdade é Cristo. Então por isso que ele disse, você quer ser curado? Pega. Aí vem os nossos irmãozinhos fariseus, que são na verdade as figurinhas nossas católicas, né? Que estão há muito tempo na igreja. Quem que te mandou pegar sua cama no sábado? O homem foi curado de ser paralítico, vem os tapadinhos, né? Não pode, a lei não permite. São os legalistas. As pessoas legalistas, né? Às vezes na igreja tem gente que tem tanta preocupação com liturgia que xinga o padre tudo que não faz a liturgia certo. Xinga até a mãe do padre. O que adiantou? Né? Porque o padre não ficou 40 graus, não falou aquela, né? Não levantou a mão assim. Aí xinga. Ou seja, querendo defender algo da igreja, faz algo pior. Que é atacar a pessoa. Desde quando Cristo ensina a gente a atacar os outros? Tudo bem, se está errado, oi padre, que tal na liturgia pede para fazer isso? Se ele não quiser, tá bom, eu gosto do Senhor a si mesmo. Né? A pessoa tem um grande valor para nós. A pessoa tem um grande valor para nós. Sempre, independente do erro. Nós temos que aprender. Nossa Senhora, já fui. Aprender a amar. É porque os textos são grandes. Bem, mas fica aí essa nossa atenção a primeiro desapegar do legalismo e depois nos abrirmos completamente a essa cura que Jesus nos dá, independente do dia. Né? Nós somos feitos para viver essa graça dos sacramentos, deixar que a água nos lave, ou melhor, deixar que a água nos domine, para que nós possamos viver uma harmonia com as paixões e com a natureza, e assim amar cada dia mais até os últimos tempos. Assim seja.